um piuizeiro que já assistiu todos os vídeos e fala, por favor, posta mais. Cara, a gente não vai postar mais vídeo, mas a gente vai te oferecer o PeeWeeCast. Me dê, papai! O podcast do canal Piuí, que veja só, é o podcast de cinema mais ouvido do Brasil, cara. E agora um podcast exclusivo do Spotify. Lá, eu e o Miguel convidamos várias outras pessoas, vários outros youtubers que você conhece, nossos amigos pessoais, e a gente troca ideias sobre vários assuntos. Então, por exemplo, a gente assistiu Esquadrão Suicida, só que fez um vídeo curtinho. O que a gente faz? Vai lá no podcast e fala muito mais sobre isso, coloca mais detalhes, mais informações, uma conversa sem os limites do YouTube. Nice! Então lá rola de tudo, rola loucuragem. Ninguém é de ninguém. Dedo no olho e gritaria. Eu não vou falar dedo no c também, né? Porque o YouTube não deixa. Se fosse no Spotify, eu ia poder falar dedo no c, mas aqui eu não posso. É verdade. Que pena. Então, ó, assim que acabar esse vídeo, já vai aqui na descrição, acesse o link que te leva até o PeeWeeCast e aproveite, pois toda semana temos um episódio novo. Vem pro PeeWeeCast você também! Vem! Dessa vez ficou bom. Ô! Tem Os Outros e Old Boy. Vamos ter o Sexto Sentido 2 agora, né? É o Sexto Sentido por outro ponto de vista, praticamente, né? Esse filme, cara, Os Outros, ele tem aquele lance que a Nicole Kidman, né? Ela é mãe de 2 crianças e ela vive numa mansão. O marido dela foi pra Segunda Guerra e eles estão lá esperando ele voltar, né? Ele já foi faz muito tempo, ela esperou bastante, ele não volta nunca. E no meio dessa treta toda, eles começam a ser assombrados por alguns fantasmas dentro dessa mansão, né? E a gente vai acompanhando todo o desenrolar dessa história e um pouco mais pra frente, aí sim, é revelado que, na verdade, ela e os filhos dela, que são os fantasmas, né? Ela matou as 2 crianças e depois ela se matou no momento em que ela entendeu que o marido dela teria morrido na Segunda Guerra, né? Ela não suportou a tristeza, matou as crianças, se matou e aí eles, fantasmas, vivem naquela casa e todas as pessoas que aparecem ali são pessoas de verdade, né? E a gente passou o filme inteiro vendo aquelas pessoas como fantasmas, sendo que, na verdade, os fantasmas eram os personagens que a gente estava acompanhando. Bom, e agora eu vou falar um pouco da sinopse do Old Boy, daí a gente já pode discutir qual que é melhor, tá? No Old Boy tem um cara que ele comete um crime e ele é preso. Ele é preso num apartamento e ele fica naquele apartamento lá, num cubículo, por sei lá quantos anos. Vocês lembram o número exato? Não. Mas não de forma lícita, né? Não foi preso numa cadeia. Tá? Não era uma cadeia, né? Era um apartamento mesmo, só tinha grade na janela e tal. Cárcere privado. Cárcere privado, ficou preso lá, sei lá quantos anos, 15 anos, 20 anos, muito tempo ele ficou preso lá. E ele ficou completamente biruta, né? Porque ele não tinha como passar o tempo dele de uma maneira legal, ele ficava lá batendo a cabeça na parede e tal. E daí, num dia, do nada, eles liberam ele e falam, ó, pode viver tua vida aí. E ele começa a viver a vida dele, ele quer encontrar quem foi o cara que prendeu ele, por que isso aconteceu e tudo mais. E no meio dessa história ele conhece uma garota, começa a ter uma relação com essa garota, ele curte muito ela e tal, ela é muito mais nova que ele, mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? Isso acontece, o amor tá aí, né? E no final do filme a gente descobre que essa menina que ele se relacionou, na verdade, era a filha dele. E o cara que prendeu ele por tanto tempo em cárcere privado foi um cara que engenhou tudo isso aí rolar. Ele sabia que o cara ia acabar conhecendo a filha ali naquele rolê, e ele ia se relacionar com ela, e o cara ali tava querendo, sabe, dar uma de coringa na vida do nosso personagem, tava querendo fuder a cabeça dele, e é uma parada que quando tu descobre, a tua cabeça explode, né, velho? Uhum. Então eu lembro de quando deu esse final aí, eu até fiquei meio ruim, tá ligado? Eu tava vendo com meu pai, e eu lembro do comentário que meu pai fez, ele falou assim, ah não, Miguel, esse filme assim não, né? Aí tu falou pra ele, desculpa qualquer coisa ou não? Pra ele, não, ele ficou horrorizado. Ele falou, é muito pesado esse negócio. Esse negócio de família é foda, né? A gente já citou algumas vezes aqui no podcast, mas tem um filme canadense chamado Incêndios, que é do Denis Villeneuve, e também tem um final bem parecido, assim, também relacionando ao filho da personagem principal do filme e tal, e é uma parada pesada. Que ele estuprou a própria mãe, né? É. Cara, esses 2 filmes é curioso, assim, porque
Eu não sei, esses dois plot twists, eu não lembro deles terem me pegado de uma maneira tão absurda, sabe? De verdade, assim. O quê? O Old Boy não te pegou? Ô, louco. Me pegou, é chocante pra caralho e tal, mas eu não lembro desses dois filmes, assim, pelo plot twist deles, sabe? Não sei, pra mim nenhum dos dois é um plot twist que me marcou demais, assim. Entre os dois, com certeza eu fico com o Old Boy, mas eu tenho a impressão que é muito mais porque eu gosto do filme do que pelo plot twist em si, velho. É que o Old Boy, ele é lembrado pelo plot twist, mas ele é principalmente lembrado por aquela cena dele batendo numa galera com o martelo, né? Sempre que alguém vai falar sobre esse filme, fala, tem aquela cena do corredor e o martelo, não sei o que lá. E os outros não, os outros ele só é lembrado por causa do final, né? Tem aquela ceninha clássica que ela tá com uma lamparina na mão, daí ela vê uma menina ali com um véu por cima e quando ela vira uma velha, né? Aquela cena é assustadora, velho. Eu tenho medo de velho, já falei isso aqui, né? Ainda bem que ela não tava pelada. Mas é legal esse filme, uma coisa legal nos outros é que ele é uma história bem de casa assombrada padrão, né? Só que graças ao plot twist ele vira uma parada muito diferente, velho. Porque os filmes de casa assombrada, eles nunca terminam assim, sabe? Sempre é alguma outra coisa que o pessoal resolve, faz um chabalacubaco lá no meio com umas balas de mel e uma cachaça. Tem sempre uma resolução diferente, assim. E eu acho que é por isso que os outros é tão lembrado, sabe? Porque ele é um filme de casa assombrada diferente. É que todos esses filmes de casa assombrada, a entidade é sempre um monstro ali na história do filme, né? Sempre um monstro que aparece e atormenta a vida de quem tá naquela casa. E o foda dos outros é que o demônio do filme, né? O monstro é a personagem principal, tá ligado? Ela mesmo é a assombração na casa, né? E isso é um conceito muito foda, velho. Ele tem um filme que ele tem uma pegada meio parecida, que é aquele Amigo Oculto. Puta, eu lembro desse filme, cara, de eu ter achado ele bom, mas eu vi quando eu era criança. Eu era muito criança. O plot twist é que tem uma criança que ela fica falando que ela tem um amiguinho imaginário e tal, daí acham que é uma assombração, mas no fim é o pai dela, né? É o Robert De Niro? É o Robert De Niro. É ele e tal, mas é uma pegada bem parecida até. Cara, eu acho que o plot twist dos outros é mais marcante, assim. Eu acho que ele meio que transcendeu o filme, que ninguém lembra de mais nada do filme a não ser o plot twist. Mas o plot twist do Old Boy cara, que ele te deixa mal, te deixa chateado com a vida, cara. Eu acho o do Old Boy mais pesado também. Eu também. Eu acho o do... Também acho. Talvez até o do outro seja mais memorável, de fato. É uma parada que tu lembra mais. Só que se é pra falar de protagonista morto, daí eu fico com certo sentido e deixo passar o Old Boy agora. Eu vou de Old Boy. Também vou de Old Boy. Eu sou voto vencido, mas a virada dos outros me pegou mais, então eu fico com os outros. Agora a gente tem Psicose e Amnésia. Bom, antes eu falei sobre Amnésia, né, que era um filme do Nolan, que tinha plot twist também, e eu vou dar uma sinopse rapidão do Amnésia, que é o seguinte: o cidadão tá indo pro armazém e daqui a pouco ele pega uma foto e dá uma bala na cabeça de um cara. Daí ele fala, que porra é essa? Daí troca a cena, acontece um pouquinho antes, que é ele chegando nesse armazém. Então o filme inteiro é de trás pra frente. Então tu começa sem entender o que tá rolando, e como o filme vai indo pro início, tu vai cada vez mais entendendo qual que é o rolê. E a parada é o seguinte: tinha um cara lá, o protagonista, ele perdeu a esposa dele, ela foi assassinada quando invadiram a casa dele e mataram ela pra roubar a casa, sei lá o que. E a parada é que agora ele quer se vingar do cara que fez isso. Só que ele não sabe quem é o cara. Ele não sabe quem que é o nome, como é que é o nome do cara, como ele se parece e tal. Então ele começa a fazer uma grande investigação. Só que tem um problema: nessa invasão da casa dele, ele levou uma pancada na cabeça e ficou com perda de memória recente. Então ele não consegue lembrar de nada novo até aquele momento que ele bateu a cabeça. Então, pra se lembrar das coisas, ele começa a tatuar o corpo, começa a escrever em fotos e tal, pra tentar conseguir se organizar no pensamento dele e saber o que ele tá fazendo, né? E o final do filme justamente é o momento que ele descobre que não existe um cara que invadiu a casa dele e matou todo mundo. Foi ele mesmo que matou a esposa dele quando ela tinha diabetes, ele tinha que fazer uma injeção nela, e como ele tinha esse problema da memória, de perder a memória, ele vacinou ela muitas vezes, porque ela queria ver se ele não estava se fazendo, né? Se ele não estava fingindo que esquecia das coisas, e fez esse teste com ele, fez ele vacinar ela, porque ela imaginava, bom, ele não vai querer me matar, né? Então ele vai lembrar do que ele tá fazendo e não vai aplicar a injeção mais de uma vez. Só que isso não acontece. Ele aplica a injeção várias vezes e mata a esposa dele. E daí, pra fugir dessa realidade maldita, ele inventou outra coisa, né? É foda esse filme, cara.
Puta que pariu, que filmaço da porra. E eu sempre me perguntei por que ele não deixava escritas paradas de uma maneira mais clara. Porque ele escrevia, tipo assim, no corpo dele, sabe? Morte. E aí ele acordava e falava, caralho, morte, alguém morreu, velho. Puta que pariu, cara. Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado. Cara, mas é justamente por isso, porque ele não queria saber que foi ele que matou a mulher dele. Porque se ele soubesse dessa parada, ele ia ter escrito na perna dele: eu matei minha mulher acidentalmente, entendeu? Ah, mas ele podia ter escrito, tipo assim, o açougueiro do mini mercado Bir que matou minha mulher, entendeu? E daí ele já acordava, puta, o açougueiro, velho. Sim, mas aí ele ia matar o cara uma vez acabou, entendeu? Se ele não tivesse Não, porque criado... eles iam chamar um outro açougueiro e ele ia matar o outro açougueiro, entendeu? Aí eu fechar o açougue, o maníaco dos açougueiros. Não, cara, ele criou uma trama ali enrolada justamente pra ele ter um problema pra resolver essa trama e ele se interter no meio do caminho, entendeu? Pra ele conseguir resolver essa piroca sem ficar muito evidente do que ele tava fazendo, né? Mas pensa sobre esse lance do açougueiro, tá? Que é uma boa ideia, eu acho. Tá, vamos manda um e-mail pro Nolan lá, que ele ouve o podcast, quando vê ele só esqueceu de ouvir esse episódio aqui, mas fazer uma sequência, Amnésia 2, o terror do açougueiro. Bom, hein? Mas eu queria entender como é que ele se lembra que ele tem que se tatuar, se ele esquece de tudo. É muito complexo isso pra mim. Não é que ele se lembra que ele tem que tatuar, né? Ele faz uma parada nova, ele fala, opa, isso aqui é importante. E ele já viu que tem uma tatuagem falando alguma coisa. Ele pensou, esse foi o padrão que eu escolhi pra me entender como pessoa e como as minhas memórias funcionam, né? Então ele vai tatuando cada coisa nova que ele acha relevante. Ou vai escrevendo nas fotinhos, né? Cara, ele deveria namorar aquela mulher como se fosse a primeira vez, sabe? Puta, olha só o crossover, cara. Que casalzão, hein? Pô, ele ia dar tudo certo, cara. Todo dia eles iam se conquistar, sabe? Ele ia tatuar no braço dele coisas do tipo, mulher, gosto. Cada vez ele ia tatuando um negocinho assim, sabe? Ia ser da hora. Substituir Adam Sandler, sabe? Pois é, né? Por que o nosso Amnésia, o Amnésia Boy ali não fez que nem o Adam Sandler, ele gravou um vídeo falando tudo. Daí ele só dava o play de uma vez e deu. Era anos 2000, né? Era difícil, né, cara? Comprar câmera era caro. Claro, muito mais fácil ficar se tatuando toda hora, todo dia, né? Complicado, Bruno. Não tenta entender, só aceita. Mas eu acho muito foda, cara. Muito, muito foda. Fala o sinopse do outro. Pois é, do outro lado a gente tem Psicose, né? Que é aquele filme lá em que a gente acompanha uma personagem que faz um roubo, ela foge daquela cidade, né? Ela vai ajudar um amante dela, uma parada assim. Só que no meio do caminho começa uma chuvarada, ela precisa parar no famoso Bates Motel e lá ela acaba conhecendo Norman Bates e o grande plot twist, né? É que esse cara que vive falando com a mãe dele lá, e fala, minha mãe tá lá, minha mãe disse pra eu cuidar aqui, minha mãe tá lá em casa e tal. A mãe dele tá morta há muito tempo, né? E ela não é a mãe dele, mas sim ele, que se veste de mãe dele, assumiu a personalidade dela, né? E que ele matou a véia muitos anos atrás. Esse é o plot twist final, né? O filme também tem um plot twist no meio, porque tem uma personagem que é estabelecida como a protagonista, tu acompanha ela avançando na história e tal, e daqui a pouco ela morre, acabou, e a história continua com a irmã dela, né? Isso é bem foda também. Que é aquela cena memorável do chuveiro. Coisa horrorosa! Nossa, não lembrava de ser tão estridente assim. Acho que tem que reassistir. Bom, eu reassisti esse filme recentemente, o Psicose, e ele não é um filme tão lento quanto eu imaginei que ele seria. Pô, é um filme de 1960, né? Então tu imagina que o ritmo dele é bem afetado por causa da idade que ele já tem, né? Mas eu achei assim, o jeito que é estabelecido, o mistério é bom, tu vai indo devagarinho, conhecendo mais sobre o personagem, o passado dele, e eu acho isso bem foda. Mas esse filme, cara, ele tem um problema que me deixou muito puto, que é o final, eles explicam por que ele é daquela maneira, por que ele se veste de mãe. Tem toda uma cena de um cara psicólogo falando, não, ele não é um travesti, na verdade ele só tem um trauma relacionado à sua mãe. Sabe, uma explicação tão idiota que eu não precisava, que me dá uma caída, sabe, tira um pouco da fodelacidade que tinha no final, sabe. Uhum. Mas acho que isso aí é coisa da época em que ele foi feito também, né? Era o que tinha, né? Era o que tinha. Era o que tinha. Não, acho que não era tão comum um filme tão plot twistico assim. E também, ainda mais as pessoas se transvestirem, acho que também não era muito bem aceito. Então acho que a ideia do psicólogo explicando tudo no final tem esse porquê. Mas eu também acho desnecessário hoje em dia. Porque aquela cena final, né, que é só um zoom na cara do
do Norman Bates e aquela cara de psicopata dele tá perfeito já. Aquele final é muito foda, né? E eu acho que, cara, essa batalha aqui, eu acho que é fácil, tá? Eu prefiro a Amnésia, eu acho um filme melhor, mas o final de Psicose é uma parada que extrapolou demais, né? Foi uma quebra muito foda, assim, tipo, um negócio que mudou o cinema pra caralho e todo mundo lembra disso aí. O cara pode não ter visto o filme, mas ele sabe esse final. Mas aí que tá, ele não entra naquela história de Star Wars lá, não funciona o plot twist. Mas eu acho que da importância que ele tem, ele consegue passar por cima disso aí. Cara, eu voto em Amnésia. Eu voto Psicose. Eu tô refletindo aqui, mas eu acho que eu não tive a mesma experiência com Psicose pelo mesmo motivo que eu não tive a mesma experiência com Star Wars e já saber o final, então não me surpreendeu tanto. E eu vou de Amnésia porque eu acho que a complexidade que tem do Nolan ali, de entender a cabeça do cara é mais legal. Que nem eu falei, eu gosto desses filmes com um problema na cabeça, que nem Ilha do Medo, então eu vou de Amnésia. Ah, tá, porque o Psicose não é um problema na cabeça, né? Não, mas é que é um pouquinho na cabeça, né? Mas só que a Ilha... Na época todo mundo era assim, meu. É legal isso, né? Esses filmes que tem essa parada, que eles trabalham mais o psicológico do personagem e tal. O Psicose é muito foda, cara. O maluco criou uma dupla personalidade ali, entendeu? Ele se dividiu em dois, ele vive a vida dele assim, provavelmente pelos mesmos motivos que o cara lá da Amnésia, o Leonard, sei lá o nome dele, ele fez a parada também, entendeu? Pode ser que seja o mesmo esquema dele ter matado a mãe dele e tal. Eu não lembro se a explicação final deixa isso claro, espero que não, né, cara? Mas, pô, pra mim, enquanto plot twist, eu prefiro muito o de Psicose, cara. Pô, é muito marcante isso aí, velho. A gente passa o filme inteiro ouvindo falar da mãe dele, cara. E no final não existe porra de mãe nenhuma, velho. E é muito bem construído, cara. Tem cenas que mostram só a visão subjetiva, assim, tu acha que é a mãe dele mesmo que tá ali e tal. E não deixa em nenhum momento tu achar que não tem mãe. Daí começa a ter tipo, mas a mãe dele foi enterrada. Daí tu pensa, putz, será que ela morreu então? Mas daí vem outro cara e fala, não, mas então ela pode ter fingido a própria morte, entendeu? Daí tu começa a vir nesses esquema e tal, e quando tem o desfecho que mostra a cena clássica da irmã da Marion lá, virando a cadeirinha, tem um cadáver da mãe do Norman Bates, ela olha pra porta e aparece o Norman Bates com aquela faca na mão, aquela cara de psicopata. Putz, isso é muito foda. Esse final é muito foda, velho. Senhora Bates. É muito foda, né, cara? Essa cena da revelação, pra mim, é um motivo pelo qual eu prefiro esse plot twist do que o de Amnésia. Porque é aquela parada que, assim, é muito marcante, entendeu? É um momento, tu consegue lembrar desse plot twist em uma imagem na tua cabeça, tá ligado? Agora o de Amnésia, tu já não consegue mais sintetizar ele dessa maneira, né? Tu lembra do resultado, né? Exato. Como a gente tá considerando, empatou, né? Eu votei em Psicose, votei em Psicose, e os guris votaram em Memento, a gente tem que passar o melhor filme, né? Que é Psicose, porque se a gente não pode também não utilizar os conhecimentos que foram evoluindo com o passar do tempo, né? Que em 1960 não tinha MDB, mas hoje em dia tem. E a nota de Amnésia é 8.4, a de Psicose é 8.5. Tchau, Amnésia! Chupa, Sescon! Então virou agora IMDB. Não, beleza. Então beleza. Cara, eu vou votar tudo contra o Miguel a partir de agora. Foda-se o que é melhor ou não. Só um comentário, se a gente voltar atrás, eu acho que o Planeta dos Macacos retorna pra essa votação, hein? Porque no IMDB não sei não, mas... Não, eu olhei. Ah, tu também tava olhando, né, otário? Acabei de olhar o animal, eu achei que tu ia voltar nisso. O cara fez a mesma coisa que eu, desgraçado. Sei. Acabei de olhar, um era o Planeta dos Macacos é 8... E o coisa é 8.2. Mas não é só o MDB, eu também fui ver o Metascore do filme Amnésia, tá com 80 e o Psicose tá com 97, velho. Puta que pariu. Ah, tá bom. Então tá.